essa aula de hoje de história, ela vai ajudar os amiguinhos que não puderam participar conosco da live de história, né? Bem, durante nossa live nós tivemos um problema, a tia Débora teve um problema aqui em relação à energia elétrica, porque a gente sabe muito bem que a empresa que fornece energia elétrica, de vez em quando ela dá uns problemas, e aí nós ficamos sem energia, portanto nós fizemos a live, porém ela não pôde ser gravada, porque a tia Débora fez pelo telefone, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a América Portuguesa ou Brasil. A gente vai abrir nossa apostila de história lá na página 38, e aí a gente vai falar sobre América Portuguesa ou Brasil. Vamos lá, galera! Desde que chegaram aqui em 1500, os portugueses deram diferentes nomes a estas terras, em diferentes momentos da história. Os indígenas também deram nomes ao grande território em que viviam. Alguns dos nomes dados ao nosso país foram Pindorama. Esse nome foi dado pelos indígenas que moravam aqui no Brasil, né, nas nossas terras. Mas os portugueses também deram alguns nomes para o nosso país, antes de, em 1527, ele ser chamado definitivamente de Brasil. Então, nós temos aqui, ó, Ilha de Vera Cruz, que foi dada em 1500, assim que o Brasil foi descoberto. Já em 1501 foi chamado de Terra dos Papagaios. Por que será Terra dos Papagaios, né? Porque havia uma vasta quantidade de papagaios, né? A fauna era bem diversificada. Já em 1503 foi chamado de Terra de Vera Cruz. E também em 1503 foi chamado de Terra de Santa Cruz. Em 1505 foi chamado de Terra do Brasil. E em 1527, a partir de 1527, foi chamado apenas de Brasil. Nomeações usadas pelos portugueses. É importante perceber que o Brasil daquela época, de 1500, era muito diferente do Brasil dos nossos dias atuais. Em 1500, as terras que mais tarde formariam o Brasil não tinham fronteiras. Ou seja, elas não tinham fronteiras com outros países. Então, o Brasil ele era bem maior do que hoje em dia, né? Porque ele abrangia praticamente toda a América do Sul, né? Nosso país não tinha o tamanho que tem hoje, nem os exploradores portugueses que vieram para cá sentiam-se pertencentes a esse território. Por que eles não se sentiam pertencentes aqui? Porque eles estavam acostumados com Portugal e eles sabiam, né, que o Brasil era uma terra bem diferente, que era um território bem diferente de tudo que eles estavam acostumados, né? Mais à frente a gente vai ver que Portugal, quando descobriu o Brasil em 1500, lá em Portugal tinha em média 1 milhão de habitantes. Aqui no Brasil, mesmo sem ser descoberto, sem nada, o Brasil já tinha 5 milhões de habitantes, 5 milhões de indígenas que habitavam o Brasil, né? Que habitavam as nossas terras. Por isso, é comum que muitos historiadores concordem que o melhor nome para esta terra ao longo do século XVI seja América Portuguesa. Por quê? Porque os portugueses eles não se sentiam à vontade, né? Como eu falei, estando aqui por ser um território inóspito, um território diferente. E aí, quando a gente fala América Portuguesa, né, significa que nós éramos pertencentes a Portugal. Então, assim, a partir de 1600, né, eles começaram a falar que aqui era a América de Portugal. Então, eles começaram a se sentir mais à vontade e no direito de explorar mais, de mandar mais, né? Porque aqui, bem ou mal, até a independência do Brasil, era uma terra dos portugueses, né? Nós seguimos as leis de Portugal. Então, aqui, ó, a gente tem um pedaço do Brasil, vocês estão vendo? Aqui, ó, não havia divisões de estados aqui, não havia nada, né? Era simplesmente uma terra em geral, certo? Aí para baixo, nós temos assim, ó, na página 39, descobrimento ou invasão. Atualmente, é comum que a expressão descobrimento do Brasil seja criticada por historiadores e outros pesquisadores que estudam a história do nosso país.
Isso acontece porque, como você sabe, os povos indígenas já viviam aqui e em outras regiões do continente americano. Havia muito tempo. Para refletir um pouco mais sobre esse assunto, leia o texto sugerido a seguir. Durante muito tempo, os historiadores utilizaram a palavra descobrimento para explicar a chegada dos europeus às Américas. Entretanto, a partir do ano 2000, durante as comemorações dos 500 anos dessa chegada, o termo entrou em discussão. A grande questão era conceitual, ou seja, descobre-se algo que estava escondido ou algo que ninguém sabia da existência? Ora, o continente americano nunca teve escondido. Se usarmos a lógica de que os europeus não conheciam as Américas e por isso a descobriram, teremos que levar em consideração que os americanos também não conheciam a Europa e nem por isso, ao saberem de sua existência, declararam a sua descoberta. Bem, gente, aqui no Brasil, os portugueses declararam que descobriram o Brasil porque os índios, infelizmente, não tinham nenhuma tecnologia, os índios não sabiam ler, não sabiam escrever e não tinham como registrar a presença deles aqui. Por isso, os portugueses falaram que descobriram o Brasil, mas descobriram é só no papel, porque na verdade eles invadiram, né? Porque já haviam habitantes aqui no Brasil, né? Então, ó, pensem nisso. Desafio. Com base em seus conhecimentos de história e no que você estudou até aqui, o que significa dizer o continente americano nunca esteve escondido? Debata com os seus colegas. Nunca esteve escondido, a gente nunca escondeu ele debaixo das cobertas, né? Ele sempre esteve ali. A única diferença é que os portugueses, quando descobriram, foram eles que documentaram essa descoberta. Aí, aqui nós temos um desafio, né, que a gente deveria debater com os colegas, mas não há necessidade de nós fazermos. Aí a gente tem um finalzinho aqui do conteúdo, que fala assim: em 1500, o território hoje considerado brasileiro era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, que se espalhavam por várias áreas, concentrando-se principalmente na floresta amazônica. Por que eles se concentravam principalmente na floresta amazônica? Porque eles vinham da América do Norte, passavam pela América Central até chegar, né, ao Brasil. Eles não sabiam onde eles estavam chegando, porém eles estavam acostumados a viver onde tinha mata densa, né? E como eles chegavam na floresta amazônica, e lá era o local onde eles se adaptaram, né, ao clima, à temperatura, né, a conseguir abrigo facilmente, então por lá os índios foram ficando, tá, gente? Nesse período, Portugal tinha uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então, quer dizer, em Portugal, né, tudo bem, Portugal é bem menor do que o Brasil, mas Portugal tinha apenas 1 milhão de habitantes e o Brasil tinha 5. Então, o Brasil tinha 4 milhões de habitantes a mais do que os portugueses. A única diferença é que os portugueses eles já tinham, né, certo conhecimento, certa tecnologia, enquanto os índios não tinham conhecimento nenhum, né, nenhuma tecnologia. Eles tinham conhecimento apenas sobre como sobreviver à mata. Então, esse tipo de conhecimento eles tinham, mas o conhecimento que os europeus, que os portugueses tinham para se comunicar, documentar com outros lugares, os índios eles não tinham, né, esse conhecimento. Por isso, o território não estava vazio, à espera de ser descoberto. Muitos estudiosos dizem até mesmo que a chegada dos portugueses foi algo mais parecido com uma invasão. Por que certos estudiosos dizem que parece ter sido uma invasão? Porque já havia gente no Brasil, já haviam habitantes aqui, então eles simplesmente invadiram, eles simplesmente chegaram, né? Então é como se realmente tivesse sido uma invasão, eles dominaram porque eles tinham mais conhecimento, certo? Esse é um assunto que merece ser discutido inclusive pelos historiadores indígenas, afinal, o conhecimento histórico sobre nosso passado está em constante construção e com o passar do tempo e com novas descobertas podemos compreender melhor eventos ocorridos há muito tempo, né? Então, gente, a história ela está sempre em constante transformação, porque sempre
é descoberto um novo indício, né? Uma nova característica, né? Então, a história, ela sempre está se modificando, ela nunca é fixa, tá bom, gente? E assim acontece com a história do nosso país. Ela vai sempre se modificando, mas aí fica a questão para cada um, né? Não tenho como definir para vocês se o Brasil foi descoberto, se o Brasil foi invadido, então cada um tem a sua opinião referente a esse assunto, tá? E aí, gente, olha só, nas páginas 40, tenho aqui, ó, 40 e 41, vocês vão responder em casa e aí o nosso conteúdo de história finaliza, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau, galerinha. Fiquem com Deus.